Você já experimentou a situação em que retira as sobras do almoço ou do jantar da geladeira e as aquece rapidamente do micro-ondas? É uma prática comum entre a maioria das pessoas, especialmente em períodos de intensa rotina no Brasil, quando é necessário otimizar o tempo e evitar desperdícios. Mas e se eu lhe dissesse que alguns desses alimentos, após serem reaquecidos, podem estar comprometendo seu organismo de forma insidiosa, elevando suas probabilidades de desenvolver câncer ou até impactando sua saúde cérebro? Numerosas pessoas se surpreendem ao perceber que esses riscos não emanam de alimentos exóticos ou processados, mas de pratos que consideramos saudáveis e que são comuns na rotina de qualquer família brasileira. Neste conteúdo, revelaremos 5 alimentos comuns que médicos e nutricionistas alertam nunca deverem ser reaquecidos, especialmente no micro-ondas ou em altas temperaturas, pois esse processo provoca transformações químicas que podem tornar o alimento potencialmente tóxico. O aspecto mais alarmante é que essas modificações são invisíveis. Você não detecta odor distinto, nem observa alteração na aparência. No entanto, elas podem ocasionar sérios problemas ao longo do tempo. Diversos estudos conduzidos em universidades e centros de pesquisa de prestígio demonstram que compostos gerados nesses alimentos após reaquecer estão associados a doenças graves como câncer do trato digestivo, disfunções hepáticas, alterações na microbiota intestinal e até quadros de demência. Portanto, se você já inseriu seu prato no micro-ondas, acreditando que estava apenas facilitando o trabalho ou aproveitando a refeição caseira do dia anterior, esteja ciente de que essa escolha pode ter um impacto muito maior do que você supõe. A intenção aqui não é intimidá-lo ou promover o alarmismo alimentar. Ao contrário, desejamos fornecer informações fundamentadas em pesquisas médicas confiáveis, permitindo que você tome decisões mais informadas que salvaguardem sua saúde e promovam tranquilidade em sua vida. Evitar certos hábitos culinários aparentemente inofensivos pode ter um impacto significativo em seu bem-estar atual e futuro. Portanto, sugiro que você complete esta leitura até o finish. Portanto, você descobrirá não apenas quais são os 5 alimentos que merecem consideração, mas também compreenderá precisamente o que ocorre com eles ao serem reaquecidos sem se apoiar em rumores ou mitos disseminados no internet. Quando você compreende o que buscar e como proceder, torna-se significativamente mais simples zelar pelo seu bem-estar e resguardar aqueles que você ama diariamente. Assim, iniciemos esta jornada de conhecimento e prevenção. Inicialmente, abordaremos um aspecto pouco considerado como perigoso, o espinafre, quando submetido ao reaquecimento. O espinafre é amplamente apreciado em diversas residências brasileiras. Utilizamos na sopa, preparamos refogados, incorporamos em omeletes e tortas de liquidificador e sempre aparenta ser uma opção saudável. É rico em nutrientes que promovem o adequado funcionamento do corpo, é econômico e simples de preparar. Entretanto, há um aspecto que raramente é mencionado. Reaquecer espinafre, especialmente no micro-ondas ou em fogo elevado, pode converter essa folha green nutritiva em uma substância prejudicial. Isso ocorre devido à presença natural de uma quantidade significativa de nitratos do espinafre. Esses nitratos em estado fresco não causam nenhum dano. Ao contrário, podem até favorecer a circulação e auxiliar no controle da pressão arterial. No entanto, após o cozimento e armazenamento durante um período, ao optar pelo reaquecimento, os nitratos começam a se decompor. Do processo, eles se convertem em nitritos e, subsequentemente, into nitrosaminas, substâncias comprovadamente associadas a um aumento do risco de câncer, especialmente do estômago e no intestino. Trata-se de uma reação química inodora e incolor frequentemente imperceptível, mas que ao longo dos anos pode comprometer de maneira significativa
a saúde de indivíduos que consomem regularmente este alimento reaquecido. Esse cuidado é ainda mais crucial para indivíduos acima de 50 ou 60 anos, pois o organismo se torna mais suscetível à ação dessas toxinas. Na juventude, o corpo é mais capaz de tolerar pequenas quantidades de substâncias nocivas. No entanto, com o tempo, o efeito dessas substâncias sobre as células do corpo se acumula especialmente nas que desempenham um papel crucial na regeneração dos tecidos e na saúde cerebral. É importante ressaltar que essas nitrosaminas não são meramente suspeitas. Elas são categorizadas as substâncias cancerígenas reconhecidas. Portanto, existem evidências robustas que demonstram seu potencial de prejuízo. Além disso, estudos laboratoriais sugerem que elas podem até contribuir para distúrbios neurológicos, o que preocupa aqueles que desejam preservar a clareza mental e a atividade cognitiva por longos períodos. Considere, por exemplo, que você prepara uma sopa de legumes elaborada em um domingo à noite, adicionando uma quantidade substancial de espinafre para torná-la ainda mais nutritiva. No dia subsequente, você aquece uma porção no micro-ondas para o almoço. Parece inofensivo, não é? No entanto, neste momento, todo o nitrato saudável que existia na véspera pode ter se convertido em substâncias que seu organismo não deveria metabolizar em excesso. Quando tal comportamento se torna um hábito persistente por meses ou anos, o corpo começa a experimentar as consequências, mesmo que você não perceba imediatamente. O fundamental é compreender que esta questão não envolve temor ou exagero, mas sim erudição. Ao compreender how hábitos culinários simples podem impactar a saúde a longo prazo, adquire-se maior autonomia para realizar escolhas mais saudáveis. Portanto, se o espinafre integra sua dieta, busque consumi-lo fresco ou alternativamente frio, caso tenha sido previamente cozido. Evitar reaquecer este alimento, especialmente mais de uma vez, pode ser uma ação simples que proporcionará benefícios para o seu corpo, cérebro e futuro. A realidade é que esses riscos latentes frequentemente são desconsiderados não por serem insignificantes, mas porque levam tempo para se manifestar de maneira evidente. À medida que envelhecemos, torna-se evidente que não se trata apenas do que se consome, mas também de como os alimentos são armazenados e preparados. Reaquecer espinafre pode parecer trivial, mas com o tempo este hábito se acumula e pode impactar negativamente a saúde de forma insidiosa. O espinafre não é o único exemplo que requer consideração. Um alimento amplamente consumido na mesa brasileira que muitos reaquecerem sem hesitação é a batata. A batata está presente do arroz com carne no purê, no escondidinho assada no forno ou cortada em pedaços no caldo espesso que apreciamos. No entanto, poucas pessoas estão cientes de que, ao cozinhar, batatas deixá-las esfriar e, em seguida, reaquecer. Há uma alteração na sua estrutura. Essa alteração nem sempre é benéfica. Quando a batata é retirada do fogo pela primeira vez, o amido contido nela torna-se macio, de fácil digestão. Após resfriar este amido, inicia um processo de reorganização e solidificação, formando o denominado amido resistente. É importante ressaltar que o amido resistente por si só não é prejudicial. Em sua forma natural, ele pode auxiliar na regulação da glicose sanguínea, na função intestinal. O problema ocorre quando essas batatas são reaquecidas, especialmente no micro-ondas, ou em altas temperaturas de forma desigual. Durante este processo, determinadas espécies de bactérias, como a Clostridium botulinum, encontram um ambiente ideal para proliferar, uma vez que o interior da batata é úmido anóxico e rico em amido. A situação se agrava ainda mais quando a batata é armazenada envolta em o uso de papel alumínio, uma vez que este material propicia um resfriamento lento e estabelece condições favoráveis à proliferação bacteriana. A parte mais perigosa
é que essas bactérias não possuem odor intenso e nem sempre modificam o sabor da batata. Isso implica que, apesar de aparentar normalidade, você pode inadvertidamente consumir micro-organismos que podem causar intoxicação alimentar severa e, em casos extremos, exposição a neurotoxinas que afetam o sistema nervoso. Esse risco se intensifica significativamente quando o indivíduo possui um sistema digestivo mais vulnerável, como ocorre em idosos, ou em pessoas que padecem de gastrite e distúrbios intestinais recorrentes. Há ainda uma outra consequência significativa desse processo. Quando essas bactérias proliferam e excretam toxinas nos alimentos, a digestão pode ser prejudicada, provocando reações inflamatórias que transcendem o intestino. Atualmente, numerosos estudos científicos demonstram que a saúde intestinal está diretamente relacionada ao funcionamento cerebral. Isso implica que inflamações crônicas do intestino podem estar correlacionadas a um risco elevado de desenvolver doenças como Alzheimer e outras formas de demência. Isso não implica que você deva eliminar completamente a batata de sua dieta. De modo algum, pois a batata, quando adequadamente preparada e consumida, é nutritiva, versátil e integra a cultura alimentar do Brasil. É crucial prestar atenção à maneira como você a manipula após esfriar. Sempre que viável, busque consumir a batata imediatamente após o preparo. Se necessário armazenar, use um recipiente limpo, hermeticamente fechado, preferencialmente de vidro, e evite envolvê-lo em alumínio para resfriamento. Ademais, busque reaquecer do fogão em fogo médio, mexendo para garantir um aquecimento uniforme em vez de utilizar apenas o micro-ondas. No recaliente mais de uma vez. Se houver incertezas sobre a duração do armazenamento do alimento na geladeira, é preferível descartá-lo a arriscar uma intoxicação alimentar. Seu bem-estar não deve ser subordinado apenas porque parece um desperdício descartar uma porção que foi armazenada durante um longo período. De fato, frequentemente, são nesses minuciosos aspectos da rotina que se originam os problemas de saúde que se manifestam apenas após anos. Para aqueles que se encontram em uma fase do vida em que a prioridade é conservar energia, memória e vitalidade, atenção ao método de armazenamento e aquecimento de alimentos simples, como a batata, pode ser crucial. Embora pareça um cuidado trivial, pode prevenir desconfortos. Futures. Se você chegou até aqui e considera essas informações úteis, saiba que está realizando um passo significativo para aprimorar o cuidado consigo mesmo e com aqueles que ama. Agora abordaremos outro alimento bastante comum na mesa brasileira: o ovo. Seja cozido, mexido frito ou em omelete, o ovo integra a dieta de milhões, devido à sua acessibilidade, valor nutricional e versatilidade. No entanto, assim como o espinafre e a batata, ele também requer atenção especial ao ser reaquecido. Numerosas pessoas consideram que reaquecer o ovo é uma opção conveniente e saudável, especialmente aqueles que preparam refeições para o trabalho ou armazenam porções na geladeira. Entretanto, talvez seja o momento de reavaliar este costume. Quando o ovo cozido é reaquecido, especialmente em altas temperaturas, ou no micro-ondas, ocorrem alterações químicas que podem torná-lo menos benéfico em comparação ao ovo cozido inicialmente. As proteínas passam via um processo denominado desnaturação, que implica uma alteração em sua estrutura, facilitando a digestão. Entretanto, ao serem reaquecidas, essas proteínas se reconfiguram, dificultando assim a digestão. Ademais, o colesterol contido na gema pode ser oxidado, gerando compostos que favorecem inflamações do organismo. Pesquisas realizadas em universidades e centros de investigação indicam que o colesterol oxidado está associado ao incremento do risco de doenças cardiovasculares, bem as dificuldades de memória e concentração. Para ilustrar de maneira prática, considere que você preparou alguns ovos no domingo para facilitar o café da manhã ao longo da semana. Na terça-feira, optou por colocar um deles no micro-ondas,
por 30 segundos apenas para aquecê-lo. A princípio parece inofensivo, mas internamente a proteína torna-se mais rígida. O colesterol inicia o processo de oxidação e, frequentemente, o sabor adquire uma textura borrachenta ou um sutil gosto de enxofre. Embora o paladar possa sinalizar uma alteração, o aspecto mais alarmante reside nas mudanças que ocorrem em um nível microscópico invisíveis a olho nu. Esse tipo de transformação pode provocar inflamações assintomáticas, que ao longo de meses e anos acarretam consequências especialmente em indivíduos com metabolismo mais lento. Com o avanço da idade, nosso organismo diminui sua eficiência na metabolização de gorduras e proteínas. As artérias tornam-se mais sensíveis e o cérebro pode responder de forma mais intensa a qualquer inflamação crônica. Isso implica que decisões diárias triviais, como consumir ovos reaquecidos repetidamente, podem gradualmente estabelecer um contexto propício para problemas de saúde mais significativos, mesmo que não sejam percebidos imediatamente. Entretanto, isso não implica que você deva eliminar o ovo da dieta, uma vez que continua a ser um dos alimentos mais completos e nutritivos desde que consumido fresco. A recomendação primordial é prepará-lo imediatamente sempre que viável. Se preparar uma quantidade maior, prefira consumi-la fria em saladas ou sanduíches naturais, sem reaquecer. Por exemplo, um ovo cozido fatiado sobre uma salada de folhas verdes e tomate pode ser uma alternativa saborosa e conveniente dispensando o uso do micro-ondas. Se você notar que o ovo permaneceu vários dias na geladeira ou que a casca se quebrou durante o armazenamento, é mais prudente descartá-lo. Pequenos gestos como esse podem parecer excessivos, pero a acumulação dessas ações contribui para a manutenção do equilíbrio do organismo e a redução da inflamação silenciosa. Em última análise, todos desejam alcançar a maturidade com energia para desfrutar da vida sem a dependência excessiva de medicamentos ou intervenções para questões que podem ser evitadas do cotidiano. Chegamos agora ao quarto alimento da nossa lista amplamente consumido no Brasil, o frango. O peito de frango grelhado, a coxa assada ou o frango desfiado são componentes de diversas refeições, seja na marmita do almoço dominical ou no jantar rápido durante a semana. Devido à sua natureza magra, alta concentração de proteínas e facilidade de preparo, muitas pessoas cozinham uma quantidade substancial para que dure por vários dias. No entanto, é nesse ponto que reside o problema. Ao reaquecer o frango, especialmente no micro-ondas, ora em temperaturas elevadas, a estrutura das proteínas sofre modificações que dificultam a digestão dessa carne. Quando o frango é cozido pela primeira vez, ele torna-se tenro, apresentando fibras que o organismo pode decompor e assimilar com facilidade. No momento em que você reaquece essas fibras, tornam-se mais rígidas, a textura altera-se e a digestão requer um esforço maior do seu sistema gastrointestinal. Com o tempo, esse esforço repetitivo pode resultar em sensação de distensão abdominal, flatulência e até desconfortos mais persistentes, especialmente em indivíduos com refluxo gastrite ou intestino sensível, mas os efeitos transcendem a digestão. Há outro aspecto que requer consideração: a inflamação, silenciosa que pode manifestar-se frequentemente na sua dieta. Quando o frango reaquecido é metabolizado pelo organismo, pode liberar substâncias que induzem inflamação crônica de baixo grau, a qual não provoca sintomas imediatos, mas se acumula progressivamente ao longo do tempo. A inflamação é identificada como um dos principais fatores que contribuem para doenças crônicas, incluindo hipertensão, artralgia, diabetes tipo 2 e comprometimento cognitivo. Estudos recentes indicam que a exposição contínua a alimentos que induzem microinflamações pode acelerar o deterioramento dos tecidos e comprometer a eficácia do sistema imunológico. Isso se torna ainda mais crucial
para aqueles que já experimentam dores articulares, enfrentam dificuldades de concentração ou padecem de uma sensação persistente de fadiga. Observe que o frango em si não é o antagonista. A carne branca permanece uma excelente escolha de proteína magra e nutritiva. A diferença reside na forma como você conserva e reaquece. Considere uma situação bastante frequente. Você grelha alguns filés de frango no domingo, armazena na geladeira e, na terça, aquece um pedaço do micro-ondas durante 2 minutos para levar como refeição. No prato pode parecer idêntico, mas a textura se torna distinta, mais elástica e menos suculenta. Essa alteração indica que as proteínas passaram via modificações que dificultam a digestão e favorecem reações inflamatórias internas. Quando isso se integra à rotina, o corpo começa a manifestar sinais. Numerosas pessoas percebem que se sentem mais lentas e com menos energia, atribuindo isso exclusivamente à idade ou ao estresse, sem considerar que fatores simples podem desempenhar um papel significativo. A boa notícia é que é viável prevenir esses problemas com atitudes extremamente pragmáticas. Se necessário armazenar frango cozido, use recipientes herméticos de preferência de vidro. Ao consumir, opte por aquecer do fogão em fogo brando, mexendo constantemente para garantir a distribuição uniforme do calor sem alcançar temperaturas excessivas. Se possível, evite reaquecer mais de uma vez. Se houver sobras significativas, divida em porções menores para que cada uma seja aquecida apenas uma vez. Se mesmo assim você notar alteração de cor ou odor incomum ou textura excessivamente seca, descarte o alimento, pois seu organismo merece tal precaução. O mais crucial é reconhecer que essas alterações podem parecer insignificantes, mas têm um impacto ao longo do tempo. Na juventude, nosso metabolismo é capaz de lidar com diversas combinações e hábitos alimentares sem consequências significativas, aparentes. Entretanto, após os 50 ou 60 anos, o organismo não responde da mesma maneira, e cuidados adicionais são benéficos para preservar a vitalidade, mas a saúde. Evitar o frango reaquecido pode não solucionar todos os problemas, mas indubitavelmente diminui uma das fontes insidiosas de inflamação e sobrecarga digestiva, que frequentemente passam despercebidas. Chegamos ao quinto alimento da lista, que é amplamente apreciado por aqueles que priorizam uma dieta saudável e saborosa: o cogumelo. Seja no estrogonofe, na omelete em recheios de panquecas, ou como acompanhamento de carnes, o cogumelo tem ganhado crescente destaque na mesa do brasileiro. Ele é abundante em fibras antioxidantes e compostos que fortalecem o sistema imunológico. Assim como outros alimentos mencionados, o cogumelo requer atenção especial em relação ao armazenamento e ao reaquecimento. Diferentemente de diversos vegetais, ele contém proteínas e enzimas que se deterioram rapidamente após o cozimento. Isso implica que, ao armazenar e posteriormente aquecer novamente, especialmente no micro-ondas, há consideráveis probabilidades de que essas proteínas se metam em compostos que o seu sistema digestivo encontra dificuldades para processar. A ruptura dessa estrutura pode resultar em indigestão, provocar sensação de peso no estômago, formação de gases e até desconfortos intestinais que não são imediatamente atribuídos à alimentação consumida. E se essa prática de reaquecer cogumelos se perpetua? Com o passar dos meses, o acúmulo de substâncias derivadas desse processo pode favorecer o incremento do denominado estresse oxidativo no organismo. Esse estresse é uma resposta que compromete as células e está associado ao envelhecimento prematuro, inflamação crônica e até a dificuldades de memória e concentração. Vamos conceber uma situação. Você elabora um risoto de cogumelos esquisito no jantar de segunda-feira. Armazene o restante na geladeira e no almoço de terça-feira, aqueça uma porção do micro-ondas. Ao degustar, nota que o sabor está alterado, menos pronunciado
e a textura se apresenta mais elástica ou até ligeiramente viscosa. Este é um indicativo de que ocorreu uma transformação nos nutrientes e nas proteínas do alimento. A mudança sensorial frequentemente representa apenas a superfície de um fenômeno, uma vez que a alteração interna é significativamente mais complexa do que o que percebemos no paladar. O que muitos desconhecem é que esses sinais sutis, como paladar atenuado, odor menos agradável e textura anômala, indicam que o alimento perdeu considerável parte de sua qualidade original e pode até ter se tornado uma fonte de substâncias prejudiciais ao organismo. Para indivíduos idosos ou aqueles com dificuldades digestivas ou imunidade comprometida, esses efeitos são ainda mais pronunciados. Isso ocorre porque, com o envelhecimento, a capacidade do organismo de sintetizar enzimas digestivas diminui e o metabolismo torna-se mais lento. Assim, a metabolização de proteínas previamente degradadas torna-se uma atividade extenuante, frequentemente culminando em desconforto pós-prandial, cujos efeitos se estendem além do sistema digestivo. A ingestão habitual de cogumelos reaquecidos e inadequadamente armazenados pode elevar uma inflamação sistêmica e promover a liberação de radicais livres, moléculas instáveis que podem causar danos celulares ao longo do tempo. Esse dano oxidativo, juntamente com outros fatores cotidianos, como estresse, má qualidade do sono e sedentarismo, pode acelerar o envelhecimento e favorecer o desenvolvimento de doenças crônicas. Se você frequentemente prepara cogumelos, as instruções são bastante diretas. Opte por consumir no mesmo dia. Se houver excedente, armazene em frascos de vidro herméticos e devidamente limpos, sempre na refrigeração. Aqueça novamente no fogão em fogo baixo, mexendo suavemente para prevenir superaquecimento e distribuição desigual do calor. Outra alternativa é utilizar cogumelos frios, incorporando-os em uma salada, com folhas verdes, azeite de oliva e temperos frescos, que a listão de saborosa é uma opção segura para evitar riscos desnecessários. Para aqueles que apreciam a praticidade, pode parecer sedutor. Colocar tudo no micro-ondas por 2 minutos, mas compreender a diferença que este simples ato pode fazer pela saúde pode auxiliar na reavaliação de hábitos. Os efeitos das escolhas alimentares não se manifestam de imediato. São resultados de meses e anos de práticas que, somadas, podem contribuir para um corpo mais equilibrado ou criar um ambiente propício a problemas que poderiam ser evitados com pequenos cuidados. É crucial reconhecer que até mesmo alimentos tidos como saudáveis quando manuseados de maneira imprópria podem perder substancialmente seus benefícios e ainda apresentar riscos. Portanto, é sempre valioso dedicar alguns minutos para armazenar e reaquecer com cuidado em afeto. Em última análise, tudo se reduz à compreensão de que essas pequenas alterações de comportamento podem resultar em benefícios significativos para a sua saúde ao longo da vida. Evitar o reaquecimento de cogumelos pode parecer um aspecto trivial, mas para o organismo, especialmente com o avanço da idade, isso implica em menor esforço digestivo, redução da inflamação e maior disponibilidade de energia para atividades significativas. Viver de maneira satisfatória. Quando começamos a perceber que pequenas escolhas diárias influenciam nosso equilíbrio, torna-se mais fácil tomar decisões conscientes. É nesse momento que emerge uma indagação que merece reflexão. Você já tem enfrentado episódios de flatulência, desconforto, fadiga ou até lapsos de memória que podem estar relacionados a hábitos simples como este? Não visa incutir temor, mas proporcionar instrumentos para que você experimente maior autonomia e clareza ao decidir o que incluir em sua alimentação. Às vezes basta evitar reaquecer a porção de risoto ou optar por consumir o frango frio em uma salada bem temperada para que seu corpo manifeste gratidão. Agora que discutimos os 5 alimentos que requerem atenção especial, é momento de considerar o impacto que isso pode ter em sua rotina.
Qual foi o aspecto que mais te impressionou durante este conteúdo? Qual desses alimentos você frequentemente aquece sem considerar os riscos? Além disso, de que maneira essas informações podem motivar transformações sutis na sua abordagem em relação às sobras? É fundamental ressaltar que ninguém aqui está sugerindo uma transformação drástica em sua dieta. Na verdade, são ajustes sutis que, ao longo do tempo, podem preservar seu corpo de desgastes desnecessários e contribuir para um envelhecimento com maior qualidade de vida e vitalidade. Por fim, após anos de uma boa dedicação e cuidado com os outros, seu organismo também recebe atenção a respeito. Frequentemente, os resultados mais consistentes não emergem de grandes transformações, mas sim de pequenos atos, como optar por consumir espinafre fresco em vez de reaquecer, ou verificar if as batatas foram armazenadas por dias antes de serem aquecidas novamente. Gostaria de expressar minha gratidão por ter. Agradeço por ter assistido a neste vídeo até este ponto e por dedicar um momento do seu dia para aprender e refletir. Se something lhe chamou a atenção ou suscitou curiosidade, compartilhe com seus amigos familiares e aqueles que possam se beneficiar dessas informações. Sua saúde é seu bem mais valioso e zelar por ela é o maior presente que você pode oferecer a si mesmo.